Cirurgiã dentista especialista em ortodontia e ortopedia em harmonização orofacial, Fernanda Mansano Guasti definitivamente ama o que faz. À frente de clínica em Cambé, Fernanda recebeu o programa para um bate-papo e fala sobre seu trabalho e sua maior realização: devolver a autoestima a muitos pacientes. Confira! Encerrando os nossos especiais em comemoração ao Mês Internacional da Mulher, eu estou em Cambé, no consultório da doutora Fernanda Mansano Guasti. Quero começar perguntando para ela como se deu esse encontro com a odontologia. Então, Thiago, eu sempre falo que eu sou apaixonada pela odontologia e essa paixão ela vem de antes de eu iniciar na odonto, antes de eu ser dentista de fato. Então eu sempre tive uma ligação muito forte com a odonto por conta da minha vida pessoal mesmo. Então, eu desde criança eu precisei passar por tratamentos ortopédicos, ortodônticos, e eu via o quanto a odontologia foi importante na minha vida. Então, a partir disso, eu consegui criar esse amor, esse vínculo tão forte pela minha profissão. E como eu desde criança eu gostei muito da área da saúde, eu sempre soube que eu queria atuar na área da saúde, eu pensei qual profissão seguir, medicina, enfermagem, então eu fui procurar sobre todas as profissões. Teve um momento sim da minha vida que eu desisti da área da saúde por um período e pensei em outros cursos, mas graças a Deus eu vi que realmente eu tinha que fazer o que eu amava. E eu vi que a odontologia era aquilo que eu queria fazer, porque eu era tão realizada com o que a odontologia fez na minha vida, que eu falei, eu queria ter essa sensação de passar isso para os meus pacientes também. Então foi o que eu quis fazer. Então eu fui para a odontologia, comecei o curso, me apaixonei logo de cara. A gente trabalha muito com face, né? Então a face me atrai muito, a anatomia facial. A faculdade inteira a gente tem que saber tudo. A anatomia facial, a análise facial, a gente consegue enxergar no paciente aquilo que ele precisa e foi isso que me encantou. Então, nas clínicas também, a gente via a realização do paciente com aquilo que a gente estava fazendo. E uma coisa que eu sempre falo é que todo cirurgião dentista, em algum momento da vida, já teve aquela sensação de transformar a vida do paciente de alguma forma, seja esteticamente falando ou seja funcionalmente falando. Então, eu acho que a gente tem que valorizar sim a nossa profissão, que é uma profissão linda. E doutora, no seu consultório, quais as suas áreas de atuação? Então, Thiago, eu sou especialista em ortodontia e ortopedia, né? Logo que eu me formei, eu já entrei para essa especialidade, porém a área que eu atuo mais hoje aqui no consultório, que eu tenho mais procura, é a harmonização orofacial. E foi durante a minha especialidade de orto que surgiu esse amor pela harmonização. Na minha especialidade de orto, a gente trabalha muito com análise facial, desenvolvimento ósseo facial. Na ortopedia, a gente consegue intervir nas estruturas ósseas do paciente na infância para que no futuro ele tenha uma face harmônica. E esse encanto por face, por analisar a face, conseguir enxergar isso, eu vi na harmonização algo a mais que eu poderia fazer pelo paciente. Então, logo no primeiro curso de harmonização que eu fiz, eu já me apaixonei por essa especialidade e eu falei, já que eu estou entrando para essa área, que é uma área nova para todo mundo que faz, eu falei, eu vou fazer o curso com os melhores profissionais que tem. Então foi o que eu sempre fiz, eu sempre busquei os melhores profissionais para me especializar, para me capacitar. Já rodei esse Brasil todo fazendo diversos cursos que agregaram muito na minha vida profissional e eu tenho orgulho de falar que eu fiz curso com as maiores referências da odontologia na harmonização, que para mim são referências na harmonização no Brasil e no mundo, e isso fez com que eu amasse ainda mais o que eu faço. E a harmonização orofacial vai muito além da estética, né? Exatamente, eu sempre falo que a harmonização não é apenas botox, preenchimento, bioestimulador. Eu falo que cada paciente que a gente trata no consultório é único e todo paciente ele tem uma história por trás. Então a gente tem que tratar o paciente de maneira individualizada. A gente tem que ver a história do paciente, o que ele precisa, o que ele quer. E a partir disso a gente trata o paciente e resgata nele o que ele tem de mais belo, que é a autoestima e a autoconfiança. E não tem nada melhor do que um paciente com autoestima e autoconfiança elevada. Eu falo que um paciente com autoestima elevada, ele consegue muitas coisas, então não é só estética. Tem muitos pacientes que saem daqui, a gente faz um procedimento que parece pequeno para as pessoas, mas que a hora que o paciente se vê, eles se emocionam, eles choram, eles ficam muito felizes, então vai muito além da estética. Hoje em dia na harmonização a gente trabalha não só com a estética, mas também com função em diversas áreas, diversas formas, principalmente na odontologia, então isso me cativa demais e eu fico apaixonada.
E falando agora um pouco de estética, quais as questões que as pessoas mais chegam até você, as queixas, o que elas querem melhorar mais? O que eu sempre falo é assim, a gente tem que tratar o paciente de forma individualizada e manter as características do paciente. A gente não pode mudar a face do paciente e deixar todo mundo igualzinho. Que a gente vê muito por aí, exatamente. Não? Hoje em dia o que as pessoas buscam é o quê? A naturalidade. É você realçar aquilo que o paciente já tem de bonito. Você exaltar a beleza do paciente, resgatar aquilo que falta no paciente e não transformar o paciente. A gente tem que manter as características do paciente e deixar ele de uma maneira mais harmônica, mais bonita. E uma coisa que eu sempre falo é que muitas vezes não é só botox, preenchimento. A harmonização orofacial é a gente tratar a face por completo. E muitas vezes o paciente ele não precisa de um preenchimento apenas, ele precisa de uma reabilitação oral, ele precisa de repente de um implante, uma dentadura, para melhorar a oclusão do paciente para que a face fique harmônica. Então a gente tem que olhar tudo por completo, por isso que eu falo que a odontologia é a profissão ideal para tratar a face do paciente, porque a gente consegue enxergar isso por completo. A gente consegue enxergar a parte intraoral de oclusão, ver se precisa de um tratamento ortodôntico primeiro, de uma reabilitação, para depois a gente trabalhar com a face. Então, é por isso que eu amo tanto essa especialidade e a cada dia eu tenho mais certeza que eu nasci para fazer isso. Fazer para a doutora uma pergunta aqui que eu acho que é a campeã, né, de questionamentos, que é quanto tempo dura o Botox? Existe uma regra? Certo, então eu falo que cada procedimento ele tem uma durabilidade, tá? A maioria dos procedimentos de harmonização são reversíveis, então se o paciente não gosta, se tem algum tipo de problema, a gente consegue tratar. Então são procedimentos bem tranquilos. O Botox eu sempre oriento a partir do 4º mês já pode refazer novamente e o preenchimento pelo menos uma manutenção anual. Mas depende muito do que o paciente realizou e cada paciente vai ter uma indicação diferente. Às vezes pacientes a gente precisa de mais sessões para conseguir o resultado que o paciente precisa, outros pacientes talvez uma vez por ano é o suficiente. Então é muito individualizado essa questão do tratamento, o que o paciente vai fazer. Então a gente nunca consegue passar de um modo geral o tempo de duração, a gente tem que ver muito o individual do paciente que a gente está realizando o procedimento. E outra pergunta que acho que é uma das campeãs é em relação, por exemplo, a quem vai fazer um botox, um preenchimento, que seja uma idade mínima. Existe, não? Na verdade não tem uma idade mínima, eu falo que tem a indicação. Se o paciente ele já tem indicação para realizar algum tipo de procedimento, ele já pode começar a fazer sem problema nenhum, tá? Na maioria dos casos, a partir dos 20 anos, a gente já pode começar a tratar como maneira preventiva, mas tudo tem as indicações. Então, a harmonização hoje em dia não é só estética, é função também. Então, a gente trata bruxismo, cefaleia tensional, pacientes que tenham paralisia de Bell, a gente consegue tratar com a harmonização para aliviar a face do paciente. Então, é a indicação. Não tem uma idade mínima, não tem uma idade máxima, tem a indicação de cada paciente para fazer o procedimento. Março chegando ao fim, estamos aí já rumo ao segundo semestre de 2021. Quais seus planos e projetos? O que você vê? Eu falo que o meu maior sonho é ver a minha profissão sendo valorizada da forma que deveria. Muita gente não valoriza a odontologia como deveria ser valorizada e o que eu puder fazer para valorizar minha profissão eu vou fazer, porque eu jamais faria outro curso, eu acho que eu estou na profissão ideal e ser reconhecida profissionalmente a cada dia mais. Eu falo que a minha parte de dar o meu melhor, de estudar, de fazer os melhores cursos que tem, eu tô fazendo. Agora, o que eu tenho que fazer é mostrar o meu trabalho para as pessoas, que as pessoas consigam ver o meu trabalho, consigam ver o que eu faço e assim a gente vai crescendo cada dia mais. Doutora, parabéns. Eu que acompanho a Fernanda aí de longa data. É verdade. Desejo mais sucesso para você e mais conquistas. Muito obrigada. Eu queria agradecer pelo convite, de falar um pouquinho sobre a minha profissão com vocês. Eu que em outras épocas falei sobre outros assuntos, né, com você. E falar hoje sobre a minha profissão me deixa muito honrada, porque é sinal que eu estou sendo de alguma forma reconhecida pelo meu trabalho. Parabéns, doutora. Muito obrigada.